Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quarta temporada. Hoje aqui no estúdio da DMTV, recebendo doutor Alexandre Carvalho, médico dentista há 20 anos, especialista em ortodontia, implantodontia e radiologia. Hoje faz parte da equipe de médicos dentistas da Origem Dental Clinic, em Braga, e conversa conosco agora. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui em estar com você no Chá e Prosa. A felicidade é toda nossa, né? Afinal de contas, o doutor Alexandre, todo mundo já conhece, pelo menos aqui na região, né? Tá sempre aí nas mídias a apresentar o trabalho, apresentar a clínica. E aí a gente quer saber um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais do doutor Alexandre. E eu vou pedir o seguinte, começa contando pra gente, há quanto tempo você está aqui em Braga? E por que escolheu Braga? O que te trouxe até aqui? Eu vim com minha família definitivamente em 2019, então estamos aqui, já estamos aqui há 4 anos. Olha que delícia! Dia 18 de dezembro é o dia que nós chegamos. E nós escolhemos Braga porque minha irmã, ela veio antes, ela também é dentista na Origem, e ela começou o processo de revalidação do diploma 1 ano antes. Preparou o território todo para você, né? Todo. Quando eu cheguei já tinha sopinha quente na mesa. Ah, que delícia, que delícia. E estamos muito felizes. Braga é uma cidade sensacional, é a cidade que nós resolvemos renascer. Mas tinha algum vínculo? A sua irmã, por exemplo, que chegou primeiro, tinha algum vínculo com Braga? Por que vocês escolheram Braga? Ela veio primeiro porque ela começou a fazer um mestrado na Universidade do Minho. Ah, sim, sim. E aí ela começou a fazer de gestão e marketing. Depois ela começou a revalidação do diploma, amou a cidade. Isso é fácil. Né? E os seus vídeos também nós começamos a assistir na mesma época. Que legal. E aquilo foi mostrando a cidade, foi nos encantando. Uhum. Então, quando nós viemos, falamos, bom, é aqui mesmo. Agora, como é que foi? Você veio com a família, tem filhos? Tenho 2 filhos, adolescentes. Adolescentes? Como é que foi a adaptação da família como um todo? Sem pensar no profissional, no dia a dia. Esse processo de imigração é desafiador. Isso é interessante, é importante falar para vocês aí, gente, principalmente para quem nos acompanha e ainda está no Brasil, conhecer essas realidades é aquilo que a gente sempre fala. Um caso não é regra para outro caso, mas é importante conhecer as realidades e tentar encontrar uma mais próxima da sua. Exatamente. Cada caso é um caso, cada pessoa vive uma história. Exatamente. É difícil comparar, é difícil, às vezes, os amigos falam assim, Alexandre, e vale a pena, eu digo, é uma experiência individual, né? De família, de estrutura. Eu digo sempre, Alexandre, que a gente tem que estar ancorado em nossos fundamentos, sabe? O que nós queremos para a nossa vida. Exatamente. O que nós desejamos construir. Porque isso tem que ser mais forte que todos os desafios que a gente vai enfrentar, porque vai enfrentar. Vai, né? Esse processo de imigração, de renascer em outro país, ele tem fases. Você chega naquela euforia, naquela felicidade, e agora... E depois a vida é a vida. Volta ao normal. E você precisa ter fundamentos para poder entender por que você fez esse movimento. E nesse processo todo, como eu, Silvia e os meninos, cada um teve o seu próprio sentimento também. Claro. Para os meninos, foi muito rápido. Que idade que eles tinham quando eles chegaram aqui? Antônio tinha 10, ia fazer 11. Praticamente 11, e Felipe tinha 13. Mais ou menos a idade dos meus. É uma idade tranquila para adaptar, né? E assim, eles já entraram no ritmo, Felipe, o mais velho mesmo, colocou em prática várias coisas que ele se propunha a mudar na vida dele, de ser assim, ele falava, meu pai, eu quero conhecer mais pessoas, eu quero fazer vários amigos, e fez. Hoje todo mundo conhece meu filho, sabe, na escola. Que delícia! O mais novo falou assim, meu pai, eu quero ser mais independente, eu quero fazer as coisas sozinho. Cheio de... Com 11 anos ele ia para a escola de ônibus sozinho. Então, cada um teve essa experiência
E, Lá no graças a Brasil, Deus, você era da onde? no Brasil, assim, a minha história é a seguinte. Minha mãe é do interior de São Paulo e meu pai é da Bahia. E eles se conheceram em São Paulo. Eu nasci na cidade de São Paulo. Mas 2 meses depois, meu pai importou minha mãe para a Bahia e eu fui criado em Ilhéus, Ai, no nossa, sul da Bahia. que delícia, paraíso. Então eu tive a alegria de ser criado numa cidade assim muito muito legal, muito bonita, Eu conheço Ilhéus, é maravilhoso. com muita história. E meu pai era pescador, né? E minha mãe funcionária pública. E depois eu fui estudar em Salvador, aos 16 anos, aquela coisa, né? Vai para a capital para poder ter um estudo. Fui para Salvador, mas a carreira mesmo, meu desenvolvimento profissional, eu fiz numa cidade entre Salvador e Ilhéus, chamada Valença. Conheço também. Que, por sinal, temos uma Valença aqui no Minho também, né? Exatamente, exatamente. E às vezes eu estou vindo do Porto e tem a placa assim, Valença, Braga. Eu digo, pronto. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Então, tenho clínica lá ainda, há 20 anos, já ainda funciona, tudo. Ah, você manteve a sua clínica lá no Brasil? Sim, sim. Ah, que ótimo. Tem uma clínica de radiologia e uma clínica de odontologia. Olha, olha. E está funcionando, tudo certinho. Uai, que coisa boa. Quando vem com a família, assim, facilita bastante essa integração e com essa base, né, gente? Igual o doutor está colocando aqui, ele veio recomeçar a vida aqui em Braga, mas não parou a vida dele lá no Brasil, né? A questão profissional continua caminhando também lá no Brasil e a gente vai trazer essa questão um pouquinho para a nossa realidade agora aqui em Braga. Bom, mesmo que com a experiência de há 20 anos na odontologia lá no Brasil, chegou aqui em Braga, você não é ninguém. Exatamente. Teve que passar por todo o processo da revalidação, você chegou a comentar que a sua irmã veio antes e já te passou o caminho das pedras, né? Mas como é que foi esse processo? É um processo complicado? Para quem nos acompanha, é dentista, médico dentista aí no Brasil e quer fazer essa transferência, como é que é? É muita burocracia? O que é que necessita? Já foi muito simples numa determinada época, né? Nos anos 90, a revalidação era direta. Ah, igual uma engenharia, o direito? Exatamente, mas está cada vez mais seletiva. Então, a minha experiência foi já no modelo, porque existem algumas formas. Você pode fazer uma prova e depois fazer quase uma revalidação direta, mas através dessa prova, depois você cursa algumas matérias e é mais rápido, porém, o funil, nesse caso, é muito estreitinho, muito mesmo. Na grande maioria dos meus colegas, e foi meu caso também, a gente procura uma universidade, eu fiz na CESPO, em Gandara, faz a inscrição, você se candidata para uma seleção. No meu ano foram 19 vagas para todos os dentistas internacionais. É internacional. Internacionais. Então eu tive colegas da Venezuela, da República Dominicana, do Brasil, né? E eu fui o 22º. Ui! Porque a avaliação é feita pela nota de biologia da faculdade. Ah, Jesus! Eles buscam a nota de biologia da faculdade. Olha a importância quem está cursando aí ainda. Exatamente. E aí isso já me deixou assim, né? Falei, bom, porque a especialização que eu fiz, as 3 especializações, não conta nada nesse momento. Olha só, gente, olha a importância da graduação bem feita aí no Brasil ainda. Exato. Sabe, tudo que eu construí na minha carreira, aqui zerou tudo. Está só dentro do meu cérebro. Então, aí eu passei, porque alguns colegas desistiram, fui o último. Entrei, pronto, ótimo, agora vamos lá. É o que importa. É o que importa, entrei. E aí, foram 2 anos na faculdade e não é fácil. Não é fácil. Para você que já está... 20 anos de formado. Exato, imagina o desafio. E assim, eu tenho que complementar algumas matérias que aqui são obrigatórias, mas no Brasil nós não temos, né? E nós fazemos essas matérias, é puxado,
É difícil de entrar e é difícil de sair também. E também, depois de tantos anos, voltar para uma cadeira, né, escolar, acadêmica, não é fácil. Não né? é fácil, não. Não é fácil, não. E na minha época, com pandemia, então, foi mais desafiador. E 2 anos depois, pronto. Feitas as provas, você apresenta uma monografia e aí recebe o diploma de mestre em medicina dentária e dá entrada no conselho, na Ordem dos Médicos Dentistas. Sim, então só a partir daí realmente, ou seja, você chegou em 2019, só em 2021 que realmente você começou a... Eu terminei em setembro de 2022. Setembro de 2022, ou seja, Então foi bastante tempo investindo para chegar no que é o Dr. Alexandre hoje aqui em Portugal. Exatamente. Né? É aquilo que a gente sempre fala, planejamento é importante, mas ter essa previsão temporal, saber que as coisas aqui também não se resolvem do dia para a noite, paciência, persistência, resiliência, determinação e condições financeiras para suportar todo esse período. São fundamentais para o sucesso aqui. Né? A gente hoje vai apresentar aqui um caso de sucesso, mas é importante mostrar que tem um percurso por trás desse caso de sucesso. Tem. Né? Isso é muito importante. Mas assim que você, então, pegou o diploma, você chegou a trabalhar para outra clínica aqui ou já foi direto para montar a sua? Como é que foi esse começo seu? Eu terminei o mestrado em setembro de 2022, espero um tempo para a ordem emitir o nosso cartãozinho, né? Com número. Pronto, aí quando você recebe o número, você está habilitado para trabalhar. Eu sempre fui muito empreendedor, eu tenho esse bichinho. E eu falava com minha irmã já trabalhava em várias clínicas, ela também... Ela já estava clinicando aqui. Já, e ela abriu muitas portas, porque... Contato é tudo, network é tudo. Exato. Não, ela facilitou muito o nosso processo aqui na origem, mas ela também foi muito desbravadora no sentido de conseguir se colocar nas clínicas portuguesas. Foi, assim, ela colocou muita energia nisso, sabe? Que maravilha. E aí, bom, eu recebi o cartãozinho e aí eu conversei com ela, eu falei, olha, vamos procurar uma sala para alugar, né? E a gente começa devagarzinho e vamos começando. Só que quis o destino, e aí essa é uma outra história, que o local onde é a origem hoje... Gente, essa história eu vou pedir para ele contar para a gente aqui, porque eu ouvi essa história pela primeira vez. O doutor Alexandre participou da nossa rede de negócios, lá da Associação UAI, e você lá na frente contou essa história. E foi o que me tocou e me chamou a atenção, que eu acho sensacional. Conta pra gente, como é que surgiu o espaço da origem? Essa história foi a seguinte, antes de nos mudarmos para cá, eu fiz uma viagem de... Reconhecimento diário. Eu digo, bom, antes de trazer a família toda, eu fico lá 15 dias, minha irmã já estava aqui, Perfeito. Minha mãe, para poder andar na rua e sentir, principalmente essa coisa o meu ramo, né, da medicina dentária. E quem está vendo do Brasil, não se engane, tem muito dentista aqui. Tem muito. E é uma competição, é de muito alto nível. Né? É uma concorrência forte. De alto nível. Então, eu vim em 2018 para fazer essa análise e sentei no Jardim de Santa Bárbara, que é um dos cartões postais da cidade, um jardim espetacular, lindo, geométrico. Parece que tira o fôlego de qualquer um que chega ali. De qualquer um, para completar tem um castelo atrás. Exatamente. Né? E eu sentei assim, tem um chafariz e olhei e falei, meu Deus, que jardim mais lindo. Ainda tinha aquelas abelhinhas assim, sabe? Parece conto de fadas ali, né? Parece um paraíso na terra, né? E eu olhei para frente assim, sentado no chafariz e vi uma clínica odontológica. E uma colega trabalhando dentro, andando com máscara e tal. Eu olhei para a janela e falei... Ai, olha que linda a história, gente.
olha onde ela trabalha, olha a vista. Eu falei, eu quero trabalhar ali, naquela sala. Tem gente que quer ter vista para o mar, tem gente que quer ter vista para o Jardim de Santa Bárbara. É isso. E naquele momento, mandei para o universo, eu quero trabalhar naquela sala. Sensacional. Né? E eu não sei se eu te contei, mas existem outras nuances, que é o seguinte, meu pai era pescador, e o primeiro barco que ele conseguiu comprar chamava Flor de Santa Bárbara. Ai, gente. Então você está protegido por Santa Bárbara, você já pensou nisso? Sabe? Tem olha, né? olha só. Flor de Santa Bárbara. Uhum. Quis o destino que quando eu me formei e sentei com minha irmã e falei, bom, agora vamos procurar algum lugar para alugar. Uhum. Eu fui na OLX, no site, para procurar salas. E aí apareceu naquele dia, tinha sido colocado naquele dia. Vende-se uma clínica. E aí quando eu li as fotos, eu falei, opa. Conheço. Eu conheci esse espaço aqui. Isso 4 anos depois. 4 anos depois. Olha que impressionante, gente, quando tem que ser... Imediatamente falei com o corretor, ele foi super solícito, marcamos um encontro. E no outro dia eu fui com Silvia lá e a gente gravou, nós caminhando assim para a clínica, para encontrar com o corretor, falando, estamos indo aonde? Estamos vindo ver aquela clínica que você viu, tudo. E... Era exatamente a clínica que você visualizou ali do chafariz de Santa Bárbara. Exatamente, exatamente. E aí fechamos o negócio, compramos a clínica. Ou seja, vocês compraram o espaço. Compramos o espaço e depois partimos para uma reforma. Uhum. Para deixar com a sua carinha, claro. Exato, para poder deixar com o nosso jeito. Gente do céu, olha que história fantástica. Foram 4 anos de espera para estar na condição de hoje. Olha a importância do que a gente fala, de estar preparado para esse tempo, né? Para se organizar, para planejar, para sonhar e fazer realizar, né? Porque é isso, não basta só sonhar também, não. Exatamente. E esse processo para abertura ali da clínica foi muito burocrático? Como é que se passou isso? Muito burocrático. Muito, muito. Porque uma coisa é você ir trabalhar numa clínica já existente. A outra é você abrir a sua própria clínica. Exatamente. O processo, os trâmites são muito burocráticos. Principalmente porque área de saúde... Uhum, sim, então, imagino. A burocracia é maior ainda. Uhum. Então, vai desde da questão do lixo contaminado, vai da questão da esterilização, da proteção radiológica. Né? Tudo isso tem legislações específicas. Tanto é que a entidade reguladora de saúde, ela tem um checklist que deve dar umas 15 folhas, onde nós vamos fazendo. Uhum. Cada cheque daquele é um documento em algum lugar que você tem que providenciar. Exatamente. E a gente sabe que aqui essas coisas não fluem assim com... Não, né? Tem que respeitar o tempo. Exatamente. Mas eu acho também importante para poder estar tudo certinho, realmente todo mundo... Claro. Os pacientes protegidos, né? Exatamente. E se você consegue apontar para a gente aqui quais seriam as principais dificuldades, o que foi mais difícil nesse processo todo? Nesse processo todo, eu acredito que tenha sido a mão de obra para poder, na parte de reforma, né? A mão de obra, serviço, não é fácil de conseguir. Para abrir a clínica, acredito que um dos grandes desafios hoje, e até está sendo muito discutido isso no meio médico, que é a questão da radiologia. Uhum. Porque a regulamentação está muito pesada atualmente. Compara-se uma clínica odontológica com um hospital, digamos assim. Uhum. Então, as exigências são grandes. Sim. E eu acredito que depois vai distribuindo em tudo, sabe? Assim, todos os que já vem o desafio natural de não ter os conhecimentos, conhecer, por exemplo, na mão de obra, conhecer os profissionais que trabalham. Quer dizer, é uma conquista, tudo é novo, né? Exatamente. Tudo é novo. Então, assim, não tem aquela rede de contatos. Isso. Você tem que construir essa rede. Isso é desafiador. É desafiador. É porque quando nós
fazemos o processo de imigração, nós perdemos completamente as referências. As referências. Exatamente, As exatamente. referências. E uma das coisas que eu foco muito na origem é isso. A nossa comunidade já tinha dentista no Brasil. Uhum. Né? Cada Exatamente. um confiava num colega. Exato. E quando vem para cá, acabou. Perde-se tudo. 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 Então, um dos nossos papéis é virar referência na nossa comunidade. Sim. Se tornar uma clínica de confiança Uhum. por causa desses vínculos. Né? Exatamente. Que são importantes, né? São fundamentais. Em todas as áreas são, imagina na área da saúde, né? Exato. Sem dúvida nenhuma. Agora falando um pouco da profissão em si. Clinicar lá no Brasil, clinicar aqui em Portugal, tem sido um desafio? Tem diferenças? Como é que é isso? Mudam algumas coisas, mudam alguns medicamentos, mudam alguns equipamentos. Pois é, isso que eu tinha curiosidade. Muda os equipamentos? Mudam os equipamentos. Por exemplo, o dentista tem a turbina, né, o motorzinho. Uhum. No Brasil, nós costumamos ter um motorzinho, no fundinho dele tem 2 entradas. Aí tem 2 encaixes. Uhum. Aqui são 4. Já mudou. Já mudou, Então, exatamente. Para quem está habituado ali. Você traz o seu motorzinho do Brasil, habituado com ele aqui não encaixa. Ai. Aí você precisa comprar um adaptador. Ou seja, até os instrumentos é um processo de adaptação. Exatamente, exatamente. Depois fica mais tranquilo, depois fica padrão. Acostuma-se rápido também. E é um padrão. A odontologia brasileira é muito desenvolvida também. Sim, é respeitada no mundo inteiro, é reconhecida no mundo inteiro, como o grau de excelência é muito alto. Exatamente, tecnicamente. E aqui a gente vai se adaptar com novas marcas também. Tem muitas marcas. Pois é, muito desafio, Muitas marcas diferentes que a gente não ouvia falar. No Brasil a gente conhece. Exato, o nosso ecossistema, né? Exatamente. E tratamentos, tem diferença? Não, basicamente não. Basicamente são os mesmos. São os Que mesmos. a literatura manda, né? Uhum. Que a literatura científica se atualiza e nós vamos nos adequando, independente daqui ou lá. Eu imagino que, por exemplo, tem algumas especialidades que no Brasil a gente tem uma determinada dinâmica no movimento, procure, e aqui tem a outra. A gente percebe, por exemplo, lá no Brasil a gente ouvia falar muito em implante, ouvia falar muito, mas não era tão intenso. Quando eu cheguei aqui, a sensação que dava que todas as clínicas dentárias, o foco delas é o implante, é o carro-chefe. Sim. No Brasil a gente não tinha muito essa percepção. É porque no Brasil, a nossa população, talvez pela medicina dentária aqui, ainda ser não é uma carreira tão antiga quanto a nossa, né? A medicina dentária aqui é mais recente. Uhum. Então, a população aqui ainda carece de alguns cuidados que o brasileiro já se acostumou. Na forma da preventiva que você fala. Isso é Principalmente muito na forte lá no prevenção. Brasil, isso é muito forte. Exatamente. Então, isso vai acarretar consequências diferentes. Exatamente. Então, assim, mas, por outro lado, eu sinto que a população mais jovem daqui de Portugal já tem uma outra consciência, já tem outro A internet acesso. hoje é um dos pontos positivos da internet, né? Exatamente. Então, eu tenho pacientes adolescentes, portugueses, tudo, que você vai lá e a limpeza é impecável, tudo certinho. Né? Mas existe ainda uma necessidade aqui muito grande de repor dentes. Exatamente. Repor dentes. No Brasil, existe muitos tratamentos com implantes, mas é uma necessidade um pouco menor. Menor. A gente, igual eu falei, eu que sou leiga, que estou fora desse meio, é uma percepção que a gente tem, assim, ao ouvir falar, ao perceber as próprias divulgações. Isso, mas eu sinto também que essa mudança aqui, questão de 1 ou 2 gerações já vai também... É questão de tempo. Exato, porque tem muitos colegas trabalhando, focando nessa questão de prevenção, então não tem como não evoluir esse aspecto. É interessante porque eu já conversei aqui no Chá e Prosa com fisioterapeuta, nutricionista, e realmente essas especialidades é exatamente esse processo. A gente percebe essa maturação né, da profissão. Isso é muito bom, ver que está desenvolvendo também, que está, né, isso é fantástico.
Como é que está a sua clientela lá? Você falou, a referência para a comunidade brasileira, mas é só brasileiro que frequenta a clínica? Não. Como é que está isso? Nós temos clientes de vários continentes. Que delícia, que delícia. Hoje mesmo à tarde vamos atender uma ucraniana. Olha, muito bom. Na semana passada teve um japonês. Braga é isso, né? Exatamente. Braga é isso. Uma das grandes mudanças assim é que nós estamos na Europa. E Braga é uma cidade multicultural, né? Exatamente. Tem pessoas do aqui mundo nós temos todo. mais de 130 nacionalidades a viver hoje aqui em Braga. Exato. Isso faz muita diferença. Nós somos fortes dentro da nossa comunidade, né, que é natural. Natural, pela claro. questão da identificação. Exatamente. Mas atendemos muitos pacientes da comunidade portugueses, né, daqui, da comunidade de Braga, e de outras nacionalidades também. Eu estou perguntando só para ele colocar aqui para a gente, porque eu estive lá na clínica, aliás, eu estou a fazer meu tratamento lá na clínica, e eu percebi isso, que tem várias, inclusive muitos portugueses trabalhando na clínica, né? Isso é muito interessante, realmente ver a integração acontecendo. Eu saí de lá realmente muito feliz, isso é muito bom. Doutor Alexandre, vamos lá, valeu a pena empreender aqui, investir aqui? Valeu porque é uma decisão de vida, é uma decisão que trafega na mesma energia do que a nossa família quer para a nossa vida. Não foi uma decisão dissonante. Valeu porque o meu sonho, né, era empreender. Né? Tanto é que a origem, eu sempre digo o seguinte, a origem é uma clínica de Braga. É uma homenagem a Braga e a cidade que nos acolheu, de portas abertas. Né? As salas, a Sala Sameiro, a Sala Santa Bárbara, a Sala Porta Nova, tudo isso... Eu achei isso fantástico também. É uma homenagem ao acolhimento, à oportunidade que essa cidade deu para nossa família. Então, todo dia eu agradeço. Sabe? Acordo, abro o olho. Aí eu faço checklist, né? Tá funcionando, tudo bonitinho? Tá. Então, obrigado, Senhor. E vamos começar porque está valendo a pena. Sabe? Está valendo a pena. Que coisa boa. É muito bom, né, gente, ouvir esses relatos de sucesso positivo, trazendo boas energias, né, para a gente. Mas é importante lembrar que tem todo um histórico por trás. Foram 4 anos para chegar no ponto que está hoje, né, para estar vivendo esse sonho, né? E lembrando que as clínicas lá no Brasil, ou seja, você está empreendendo no Brasil e em Portugal. Exato. Né? Porque as clínicas lá continuam. É desafiador. Bom, doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo aqui do programa está encerrando. Vou pedir para deixar uma mensagem para quem está acompanhando o nosso programa de hoje. A minha mensagem é que se você deseja passar por esse processo de imigração, se você sonha em mudar de país, acredite no seu sonho, mas se prepare. Pense que é uma mudança, pense no longo prazo, pense que durante essa caminhada, até chegar lá em cima do morro, vão ter altos e baixos, principalmente psicológicos, desafios, diferenças, tem que se preparar para abrir mão de certas coisas e estar andando de mãos dadas com os seus fundamentos, do que você quer para a sua vida, do que você quer para a sua família, porque é uma construção de vida. Exatamente. E vale a pena ser vivida. Exatamente. Doutor Alexandre, muito obrigada. É uma alegria enorme recebê-lo aqui no Chá e Prosa. A gente vai conversar mais, né? Conversaremos muito mais, com certeza. E desejo todo sucesso, muito sucesso para esse sonho. Muito obrigado, Alexandre. Obrigada, eu que agradeço.
Bom, continue nos acompanhar. O Chá e Prosa com Alexandra Gomide é um programa de entrevistas que acontece quinzenalmente aos sábados, aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal e no Olhar Brasileiro em Portugal no YouTube, às 17 horas do Brasil. Até o próximo programa. Tchau, tchau.